Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Felipe Quadrado para mais uma aula de história. Hoje a gente vai falar sobre a economia do Brasil no Segundo Reinado. Pessoal, o Segundo Reinado do Brasil é o período quando o imperador Dom Pedro II governou o país. Foi de 1840 até 1889, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre como funcionava a economia do Brasil nesta época. Pessoal, o Brasil desta época e até hoje é um país de modelo agroexportador, ou seja, é um país cujas principais rendas advêm da exportação de produtos agrícolas. Nesta época, o grande produto agrícola do Brasil era o café. As vendas de café era quem sustentava a economia do Brasil nesta época. Pessoal, o café é o produto da moda do final do século XIX, da segunda metade do século XIX. O café é o produto da moda da Revolução Industrial, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Com isso, o Brasil começa a produzir esse produto para abastecer os mercados europeu e norte-americano. Num primeiro momento, a gente vai começar a ver a plantação de café na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, no sul de Minas e um pouquinho no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Começa aí, pessoal, para aproveitar uma infraestrutura que já existia nesta região devido à economia da mineração lá do século XVIII. Então começa a plantar café ali na região Guaratinguetá, Taubaté, sul de Minas, Rio de Janeiro. Depois, a plantação do café fica forte mesmo na região do oeste paulista. Campinas, Ribeirão Preto, região de Franca. Lá vai surgir o que a gente chama da burguesia do café, uma elite cafeeira, senhores de escravos e senhores de grandes fazendas de café. Pessoal, vale dizer que o modelo produtivo do Brasil desta época é o plantation. Lembra do que é o plantation? Monocultura para exportação, mão de obra escrava e latifúndio. São essas três características. Tudo bem? Como essa burguesia do café no oeste paulista quer tanto produzir como beneficiar e escoar sua produção, começa uma série de investimentos na cidade de São Paulo, na região de Santos, para a criação e fortalecimento do Porto de Santos, que a gente vai chamar essa época de modernização conservadora. O que é a modernização conservadora? É uma modernização superficial da sociedade brasileira. Vai ocorrer uma expansão de linhas férreas que ligam as regiões do café até o Porto de Santos. Vai surgir uma classe média na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo vai começar a crescer de maneira rápida, acelerada, porém desorganizada. Para ilustrar um pouco melhor esse crescimento, a cidade de São Paulo em 1850, gente, tinha por volta de 20 mil habitantes. Em 1875, 25 anos depois, São Paulo tem o dobro de habitantes. São Paulo cresce muito. Em 1930, à beira do governo Vargas, São Paulo tem quase 1 milhão de habitantes. Gente. São Paulo cresce muito rápido, principalmente pelos investimentos da burguesia do café. A gente vai ver nessa época a criação de vários casarões ali na Avenida Paulista. Porém, essa modernização ela mantém a estrutura agroexportadora. O Brasil ainda continua ligado a ser um país agrário. A mão de obra majoritariamente ainda é escrava. No final do século XIX começa a trazer imigrantes, que é um assunto da nossa próxima aula. Importante dizer também, em 1850 acontece a chamada Lei de Terras. O governo do Império cria um direito agrário, fundiário. A Lei de Terras nada mais é do que uma lei que fortalece a concentração fundiária na mão dessas elites do café. Tudo bem? Por isso a gente chama de modernização conservadora. O Brasil passa por uma superficial modernização, mas continua um país ainda agroexportador e escravista na mão das oligarquias. Tudo bem? Vale dizer que houveram outros pequenos ciclos agrários no Brasil, como o algodão no Nordeste, principalmente durante a Guerra Civil Norte-Americana, e o surto da borracha no Norte, na região de Belém e Manaus, para abastecer a Revolução Industrial nos Estados Unidos e na Europa. Esses ciclos são curtos e acabam rápido.
O café é o mais longo deles, vai durar mais ou menos, pessoal, até a década de 30 do século XX. Houveram tentativas de industrialização do Brasil, principalmente depois de 1844, quando surge a Tarifa Alves Branco. É uma medida protecionista. O que é isso? Protege o produtor brasileiro dos seus concorrentes internacionais. Essa medida, ela sobretaxa os produtos manufaturados industrializados que o Brasil compra. Com isso, fortalece o investimento na indústria brasileira. É notável a figura do Barão de Mauá, o Irineu Evangelista de Souza. Ele é o grande industrial dessa época. Entre 1850 e 1860, o Brasil vive o que a gente chama de Era Mauá. Tem um filme da Globo Filme sobre o Mauá, recomendo para você assistir. O Mauá, pessoal, ele criou siderúrgicas, ele construía navio, ele tinha uma série de indústrias, uma série de investimentos. Porém, por oposição das elites rurais, por pressão da Inglaterra, depois de um tempo vem a Tarifa Silva Ferraz, que acaba com a Tarifa Alves Branco, tira toda a política protecionista, levando os industrialistas brasileiros e o Barão de Mauá à falência. Então, o surto industrial no Brasil ele é bem pequeno, infelizmente não vai para frente. Tudo bem? Então, nessa aula a gente viu economia do café, pequeno surto industrial no Brasil no século XIX. Espero que você tenha gostado, pessoal. Até a próxima aula. Até mais. Ficou bom? Não?